se você fosse pescar em um lugar isolado e acabasse parando no meio de um sequestro, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Barbie tentando ajudar uma mulher a escapar, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os sequestradores em um frio da morte. Essa idosa está prestes a enfrentar o maior desafio da vida dela, e tudo começou quando a Barbie decidiu sair de casa pela primeira vez em muito tempo, pois ela tinha perdido quase toda a alegria de viver depois que perdeu o marido. E na tentativa de superar o luto, a idosa pega uma caixinha com anzóis e linha que pertencia ao Carl, uns equipamentos de pesca, e parte em direção ao lago onde costumava pescar com ele há muitos anos atrás. Só que os problemas já começam a aparecer quando ela ouve no rádio que uma grande tempestade de neve estava se aproximando, e os especialistas indicam que as pessoas fiquem em casa e evitem as estradas para não ficarem presas na neve. Só que a mulher se recusa a voltar atrás e segue caminho tentando encontrar o lago, mas acaba se perdendo. Nisso ela sai um pouco do veículo para esticar as pernas, até que ouve barulhos de alguém cortando madeira. Então ela vai em direção ao som e encontra um lenhador que morava em uma casa isolada na montanha. E aí a Barbie vê que o homem tinha uma arma dentro do carro, fora que também tinha uma mancha de sangue na neve. Só que ela ignora esses sinais de alerta e chama o cara, que quase morre do coração de susto, pois não era comum ver outras pessoas naquela região. Com isso, a idosa comenta que estava procurando o Lago Hilda, onde pescava com o marido dela há muito tempo atrás, pois queria reviver as boas memórias que teve com ele no local, e pergunta se o estranho sabia como chegar no lago. E quando o cara explica a localização, a senhora questiona se estava tudo bem por causa da mancha de sangue no chão, mas o Jack apenas fala que era sangue de cervo que ele caçou. Sem questionar, a Barbie vai para o lago e começa a arrumar as coisas para pescar, abrindo um buraco no gelo e arrumando os equipamentos, enquanto se lembrava que foi ali onde teve o primeiro encontro com o Carl, que ensinou a Barbie como a pescar no gelo, e eles ficaram aquele dia inteiro bebendo juntos e conversando. Porém, as memórias da idosa são interrompidas por sons de tiro vindos da floresta, e com medo do que podia estar acontecendo, a Barbie se esconde atrás da caminhonete e vê de longe o Jack arrastando uma mulher pela neve, falando que se ela tentasse fugir de novo, iria atirar para matar. E quando ele leva a moça embora, a Barbie olha o celular para tentar chamar ajuda, mas percebe que estava sem sinal. Então ela imediatamente entra na caminhonete e tenta dirigir para fora do lago, até conseguir achar um sinal de telefone, mas infelizmente o veículo fica preso na neve, deixando a idosa no meio do nada, com um maníaco armado à solta. Bom galera, eu sei que a Barbie ter saído na nevasca foi o que a levou a encontrar a garota, e consequentemente ter a chance de ajudá-la antes que algo de ruim acontecesse à jovem. O problema é que isso é extremamente arriscado. Em situações de sobrevivência, é sempre bom focar em se cuidar e nas pessoas importantes para você, porque dificilmente um estranho iria se preocupar em te ajudar se fosse você em uma situação de risco. É claro que a pessoa pode ligar para a polícia, mas digamos que se envolver diretamente nisso, precisa que o risco seja extremamente calculado, pois você pode bater as botas no processo. Por isso eu vou considerar uma completa burrice sair dirigindo depois de ouvir um aviso sobre uma tempestade de neve, já que a nevasca diminui a visão e faz as pistas derraparem muito mais, aumentando em muito o risco de acidentes. Fora que ela parece sair sem qualquer um dos equipamentos necessários para dirigir em uma nevasca, o que acaba terminando na caminhonete presa na neve, sendo que se ela tivesse usado pneus de inverno e correntes para neve, dificilmente ela ficaria presa ali, já que elas aumentam a atração e ajudam o carro a não ficar preso na neve. Outra coisa que também tem essa função são as pás dobráveis e raspadores de gelo para tirar a neve acumulada nos pneus ou liberar o carro caso ele atole. Isso teria permitido que a idosa tivesse a caminhonete como meio de fuga, caso algo desse errado, e principalmente um meio seguro de voltar à estrada, onde teria sinal para chamar a polícia. Fora que também foi uma decisão bem idiota parar o carro tão perto assim do lago. O certo seria deixá-lo na estrada e seguir caminho a pé para evitar que o veículo ficasse preso. Agora, o máximo que ela poderia pensar seria desatolar a caminhonete jogando ela de volta no lago, e dependendo da espessura do gelo, talvez ela conseguisse procurar outra saída para a estrada, ou até mesmo tentar usar alguns pedaços de madeira para conseguir tração nos pneus e desatolar a caminhonete. Até mesmo tapetes internos podem ajudar nisso. O problema é que ela acabou fazendo um buraco mais fundo quando ficou acelerando. E aqui tem outra coisa importante galera, a Barbie não devia de forma alguma tentar intervir nessa situação sozinha, pois caso o Jack parta pra cima dela, dificilmente a coitada vai conseguir se defender em uma luta corpo a corpo, fora que o cara está armado, e isso só diminui as nossas chances de sair vivo caso ocorra um embate. Portanto, o jeito mais seguro de resolver isso seria seguir a estrada a pé à procura de um sinal e ligar imediatamente para as autoridades, até porque nós vimos que tinha sangue na neve antes, e é bem provável que a Lia estivesse ferida, então dificilmente a Barbie conseguiria prestar socorro à jovem sozinha, ainda mais dependendo da gravidade do ferimento. E falando em sangue, eu sei que é comum a caça nos Estados Unidos, mas a senhora precisa ficar mais desconfiada, porque nada do que ela viu ali parecia ser relacionado à caça, já que tinha pouco sangue na neve, uma pistola dentro do carro, e a pistola até dá pra entender, já que o cara poderia usar para finalizar o animal. O problema é que não tem nenhuma marca de animal sendo arrastado pela neve
neve para deixar o sangue ali. Além disso, geralmente caçadores usam os coletes refletivos para serem notados por outros caçadores, e esse cara aqui também está sem um rifle, além de ser um esquisitão, que nitidamente parecia desconfortável com a presença dela naquele lugar, e mesmo assim ela não suspeita de nada, e segue caminho como se fosse a coisa mais normal do mundo de se ver. O mínimo que ela deveria ter feito era dar meia volta e relatar para a polícia uma atividade suspeita na região, enquanto ela estava com o carro, né? E aí voltar a fazer as suas coisas. Dessa maneira, aquilo seria investigado, e se não tivesse nada de errado, cada um seguiria a sua vida em paz. Com o carro preso na neve, e sem qualquer sinal para poder pedir ajuda ou avisar as autoridades, a Barbie toma a decisão mais arriscada da vida dela, ajudar a garota sozinha. Então ela vai até a casa, e espera o Jacket sair para poder tentar entrar. Só que infelizmente, todas as portas e janelas estavam trancadas. Com isso, a idosa arranca uma tela que ficava na janela do porão, para checar se a garota estava ferida, e ao ver que não, a Barbie promete que voltaria para tirar ela dali. O problema é que antes de conseguir pensar num plano, a Barbie vê dois carros chegando no local e se esconde. De um deles, sai uma moça que vamos chamá-la de Purple Lady, e ela já entra na cabana. A mulher vai conferir se a Lia estava no porão, perguntando se tinha ocorrido tudo bem com o sequestro, pois estava preocupada se o Jacket tinha deixado alguém ver a Lia sendo levada, mas ele diz que pegou a garota em um beco escuro, e que ninguém tinha suspeitado de nada. Nisso, a loira percebe que o cara estava bebendo, e fica irritada com ele por isso, já que não poderiam arriscar que nada desse errado nesse plano, e fala que iria tirar um cochilo para melhorar da viagem enquanto o homem ficava sóbrio. Então a Barbie percebe que seria muito arriscado tentar ajudar a jovem naquele momento, por isso ela escreve na janela que ia voltar para resgatá-la, e vai até o lago de gelo para criar uma armadilha para os sequestradores. Mais tarde, a Purple Lady sai da casa, e um monte de sangue começa a sair do nariz dela, mostrando que ela estava doente. E aí a mulher percebe que tinha uma luva jogada na frente da cabana, além de um monte de pegadas que levavam até a janela, onde a maluca encontra a mensagem deixada pela Barbie. Em seguida, a maluca vai irritada até o marido dela, perguntando o que e de quem era aquilo, e ele comenta que devia ser de uma senhora que passou por ali pedindo informações. Com isso, a Purple Lady pega um rifle de caça e conta que essa senhora tinha visto a garota presa no porão, e por isso precisavam eliminá-la imediatamente. Então, ambos seguem as pegadas até o lago, onde vem a cabana de pesca feita pela idosa. Só que ao se aproximar, o Jacket cai em um buraco que a Barbie tinha feito no gelo, e vendo que os dois ficariam ocupados por um tempo, a velha corre até a cabana e arromba a porta do porão, caindo escada abaixo no processo. E aí ela retira a fita da boca da Lia e pergunta onde estavam as chaves das algemas, mas a jovem fala que não fazia ideia. Nisso, a idosa promete que iria voltar para tirá-la dali, e sabendo que tinha pouco tempo, ela bola um plano para deixar os sequestradores fragilizados, e usa a água da pia para encharcar a lareira, e também joga todos os casacos, cobertas e cortinas na água fria para que eles não tivessem como se aquecer. E mexendo nas roupas dos dois, ela acaba encontrando uma caixa de fentanil, um anestésico muito poderoso que a Purple Lady estava usando como se fosse um pirulito. Porém, quando ela ia sair da casa, a Barbie toma um tiro de raspão no braço e percebe que os sequestradores já tinham visto ela, mas por sorte, a velha consegue se esconder atrás de um carro, e quando percebe que a Purple Lady estava recarregando, a Barbie aproveita a chance para correr em direção à floresta, deixando a Purple Lady putaça. Mais tarde, quando os sequestradores entram na casa para conferir se a Lia ainda estava lá, a Purple Lady encontra tudo molhado pela velha, mas fica aliviada em ver que a vítima dela ainda estava presa no porão, e quando vê que a jovem estava lá, a mulher começa a procurar fósforos ou alguma forma de aquecer o seu marido, pois todas as roupas e cobertores estavam encharcados, e se não fizesse algo rápido, o cara ia bater as botas de hipotermia. Então ela lembra que tinha alguns cobertores no carro, e que poderiam usar o aquecedor para aumentar a temperatura do Jacket. Ok, a Barbie é realmente muito habilidosa e inteligente, só que ainda assim, agir sozinha contra dois inimigos armados é uma decisão muito arriscada. Eu sei que provavelmente o plano dela era fazer a Purple Lady encontrar a luva para que os sequestradores fossem até o lago e deixassem a casa vazia, mas revelar a presença dela para pessoas armadas e perigosas não é lá muito inteligente, já que o elemento surpresa seria a melhor chance da Barbie conseguir vencer os dois. Uma tática melhor seria observar a cabana de longe com binóculos do Carl para entender a rotina desse casal de psicopatas, e aí bolar um plano para atacá-los separadamente, tipo quando um estiver dormindo e o outro sair para fazer algo, além de priorizar pegar alguma arma para ter uma vantagem. Afinal, temos que lembrar que ela é uma idosa e dificilmente vai ganhar na mão de qualquer um dos dois. Além disso, pessoal, tem um ditado que é muito bom nesse tipo de situação, que é nunca ajudar alguém que está ferrado sem antes saber por que essa pessoa está nessa situação. Pelo que podemos analisar da garota sequestrada, parece que realmente ela é a vítima ali, já que os outros dois fazem questão de deixar claro que sequestraram ela, mas às vezes defender um estranho que você não conhece pode te meter em uma enrascada gigantesca, porque apesar de tudo, o Jacket parece ser um cara fraco e submisso à Purple Lady, já que ele não feriu de nenhuma forma a Lia, o que me faz pensar que na verdade a mandante de tudo parece ser a Purple Lady, e pode ter algo a ver com o nariz dela sangrando. E outra coisa que me chamou muita atenção foi o fentanil, porque essa substância é um potente opioide sintético utilizado na medicina como analgésico e anestésico, sendo até sem
100 vezes mais forte que a morfina, e a Purple Lady tá usando isso como pirulito, o que indica que ou ela é uma viciada ou está doente. Sem contar que esse tipo que ela está usando, que é absorvido pelas mucosas, é usado medicinalmente, provando que ela tem acesso a alguma farmácia ou hospital, pois esse pirulito de fentanil é de difícil acesso. E como eu falei, isso pode indicar duas coisas: ou a Purple Lady está muito doente, como câncer por exemplo, ou esses dois são viciados que sequestraram a garota para pedir um resgate, já que o fentanil é uma das substâncias mais perigosas que se pode usar, tanto que o uso ilícito dele é um problema de saúde gigante nos Estados Unidos, pois anualmente centenas de pessoas batem as botas por overdose. Então tirar isso da mulher seria uma boa, pois ela ficaria em abstinência e provavelmente surtaria em um prazo bem curto, ou até mesmo sairia para buscar mais. Agora falando do plano da Barbie, de fazer os sequestradores passarem frio e deixá-los enfraquecidos, de fato isso é uma baita ideia, porque se a condição física deles decair muito, ou ambos ficarem bem debilitados, a idosa teria mais chance numa luta corporal, porém se ela quisesse ir além, daria para sabotar o carro deles, tirando alguma peça importante, impedindo que ele fosse ligado, como um fusível por exemplo. Dessa forma, seria impossível eles se aquecerem novamente. Voltando a Barbie, vemos que ela foi até a caminhonete dela, e perceberam que os sequestradores tiveram a mesma ideia que eu, e sabotaram a caminhonete dela. Porém, ao abrir o veículo, ela percebe que a caixinha com os equipamentos de pesca ainda estava ali. Nisso ela começa a enfiar um pouco de neve na blusa, para tentar diminuir a dor do ferimento de bala, mas acaba percebendo que tinha perdido a aliança de casamento. Isso faz ela entrar em completo desespero, procurando pelo anel em todos os arredores, pois isso a lembrava de quando Carl tinha feito o pedido, tornando aquele dia o mais feliz da vida dela, e a fazendo chorar por ter perdido algo tão precioso. Mas o choro para quando ela percebe que o Jack tinha deixado a pistola caída no gelo quando afundou na água. O problema é que só tinha uma bala no pente, então a velha tinha apenas uma chance de finalizar um dos dois criminosos. Pouco tempo depois, voltamos até os sequestradores, e a Purple Lady começa a passar mal de novo, percebendo que estava ficando sem tempo, pois tinham que chegar no hospital até o dia seguinte, se quisessem conseguir um cirurgião. Por isso, ela pede para o Jack se preparar, pois teriam que fazer a operação logo. Só que o cara pede mais um tempo, já que as roupas dele ainda nem estavam totalmente secas, e ele ainda sentia muito frio, mas a mulher literalmente não se importa, e só ordena que ele vista logo as roupas. Com isso, o Jack pergunta por que não faziam uma operação ali na cabana, e a Purple Lady explica que não queria sujar a cabana da avó dela de sangue, fora que precisavam fazer a operação em um ambiente intocado e limpo, para não contaminar o órgão, e o lago seria o melhor ambiente para isso, pois ela trabalhou a vida inteira em hospitais, e sabia o que estava fazendo. Fora que depois de terminarem, era só atear fogo em todas as provas e deixar o corpo afundar na água gelada junto com todas as pistas de que um crime aconteceu, assim a polícia não conseguiria investigar o desaparecimento, e ambos sairiam impunes. E a Purple Lady fala que pela primeira vez na vida, ela realmente precisava da ajuda dele, implorando que levassem a menina dali, pois a cabana já não era mais segura, e que depois, ela iria finalizar aquela velha só para se vingar dos problemas que ela causou. Mas quando eles saem da cabana, o Jack percebe que tinha perdido a arma dele, fazendo a Purple Lady ter um surto, e começar a xingar o cara de burro e bater nele. Chateado, ele segue arrastando a barraca até o gelo, onde a Barbie vê o cara montando tudo sozinho para a loira começar a operação. E ao ver que os dois tinham saído da cabana, a Barbie volta para tentar resgatar a jovem, mas quando percebe que a Lia já não estava mais lá, ela apenas usa esse tempo para ir até o banheiro e pegar um desinfetante, usando o anzol e a linha de pesca para improvisar uma sutura no ferimento. Depois de conseguir fechar a ferida e se recuperar da dor que sentiu, a mulher sai para procurar ajuda e vê que tinha algumas caixas de munição dentro do carro do Jack. Então ela usa o martelo que encontrou ali para quebrar a janela, mas percebe que os sequestradores já tinham pego todas as balas. Só que um feixe de esperança surge quando ela nota que tinha um rádio dentro do carro. Por sorte, ela consegue se comunicar com alguém que estava nas redondezas e conta onde estava, dizendo que tinham sequestradores armados na região e que a vida dela corria perigo, implorando por ajuda. O problema é que o Jack aparece nesse momento e tenta finalizar a mulher, mas ele é péssimo nisso e acaba com o martelo cravado no pé e rendido. Porém, o Jack implora por piedade, contando que não era uma má pessoa e que só fez tudo isso para ajudar a Purple Lady, que tinha obrigado ele a fazer tudo, já que ela estava doente e precisava de um transplante. O cara fala que precisava urgentemente de um médico, pois estava quase morrendo de hipotermia, e só voltou até a cabana para ir embora, já que ele tinha cansado de ajudar a Purple Lady e ser tratado que nem um lixo por qualquer coisa, enquanto a saúde dele estava piorando. Além disso, eles só escolheram sequestrar a Lia, pois a garota já tinha tentado bater as botas várias vezes, e a Purple Lady diz que só iria ajudá-la a conseguir morrer. Isso deixa a Barbie ainda mais irritada com os dois, só que o homem jura que era uma pessoa boa e implora para não ser finalizado, entregando a aliança da mulher e contando que encontrou o anel perto daquela cabaninha de madeira. E esse ato amolece o coração da mulher, que deixa o cara ir embora ileso, com a condição de que antes de ir ao médico, ele iria até a delegacia pedir que enviassem viaturas até o Lago Hilda, e sem ter outra escolha, o Jack concorda e entrega mais 4 munições que tinha com ele, como agradecimento pela Barbie não ter atirado nele. Bom galera, eu sei que a Barbie está passando por um processo de luto complicado, e que é inevitável pensar em alguém que você acabou de perder, ainda mais se essa pessoa tiver passado anos com você.
você. Só que ela está sendo perseguida por assassinos, que vão fazer de tudo para eliminá-la. Então não é uma boa ideia ficar parando para pensar na vida e procurando pela aliança, já que eles sabem que o carro da velha está no lago e podem ficar rondando o local em turnos para pegá-la desprevenida, ainda mais que eles têm um rifle. Em uma situação assim, todo segundo é importante e temos que usá-los com sabedoria para não acabarmos sendo finalizados. E mesmo que uma única bala possa não parecer grande coisa, como o Jacket já está debilitado por conta da hipotermia, se a idosa armasse uma emboscada e conseguisse acertar um tiro na Purple Lady, já seria o suficiente para derrotá-los, pois o Jacket não vai durar muito na situação atual dele, porque a hipotermia acontece quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus Celsius, e o corpo tenta manter o núcleo, onde ficam os órgãos vitais, entre 36,5 e 37,5 graus Celsius, e qualquer queda significativa abaixo disso faz o organismo entrar em colapso gradual. Essa condição causa tremedeira, dificulta a coordenação motora, gera confusão mental e taquicardia. Fora que a cada minuto que passa, se a temperatura corporal não começar a subir, os músculos literalmente começam a ficar duros, diminuindo ainda mais a mobilidade. E em casos mais graves, a hipotermia pode te deixar inconsciente e te fazer bater as botas por falha nos órgãos. E digamos que o Jacket já deve estar quase nesse estágio final, então ele praticamente não é um problema. A questão aqui é que mesmo tendo dó dele, a Barbie não devia de forma alguma confiar nesse cara, porque o Jacket tentou finalizá-la mais de uma vez e estava tentando acabar com ela literalmente alguns segundos atrás, pois o homem podia muito bem estar mentindo, pegar uma arma escondida ou atrapalhar a investigação das autoridades futuramente. A idosa aqui está literalmente contando com a sorte de que um sequestrador que faz tudo pela esposa vai realmente mudar de ideia e se tornar uma pessoa melhor do absoluto nada. E bom, aqui já podemos entender melhor porque esse sequestro aconteceu. A Purple Lady quer tirar um órgão da Leah, o que quer dizer que ela provavelmente tem alguma doença grave de fígado ou rim. O grande problema disso é que se a mulher está morrendo, ela pode ser incrivelmente perigosa, pois a maluca não tem nada a perder. Isso quer dizer que ela pode passar por cima de tudo e todos para conseguir o que quer. Então a Barbie precisa se aproximar com muita cautela e com um plano sólido para não acabar sendo morta. Nesse caso a melhor ideia seria usar o Jacket como isca ou escudo humano para atrair a Purple Lady para algum lugar e aí finalizá-la, pois dificilmente a maluca vai se render. Sabendo que tinha pouco tempo antes de bater as botas por causa da hipotermia, o Jacket sai dirigindo cambaleando pela estrada, mas acaba encontrando a própria esposa vindo na mesma direção. Com isso, a mulher sai do carro perguntando o que o marido estava fazendo, e ele apenas fala que não aguentava mais de frio e dor, estava todo ferrado e precisava de ajuda. Porém, a Purple Lady fala que se o homem queria ajuda, deveria falar com ela e não fugir, pois o homem tinha prometido que ele ajudaria. Só que o Jacket fala que tudo aquilo era uma loucura sem cabimento, que nem tinham certeza se daria certo. Afinal, nem sabiam se podiam confiar no tal cirurgião que a Purple Lady arranjou. Só que a mulher fala que não tinha outra escolha, pois se continuasse desse jeito, ela só poderia esperar pela morte certa em poucos dias. Mas o Jacket fala que ficaria do lado dela até o fim, e pede que parem com essa loucura enquanto ainda tinham tempo. Enquanto isso, vemos a Barbie recarregando a arma com as balas que recebeu do Jacket. Em seguida, ela volta até a caminhonete e pega a foto que ela tinha junto com o Carl lá dentro, empurrando o carro ladeira abaixo, enquanto se lembrava de que tinha aquele veículo há anos, desde a época que ficou grávida do Carl, mas infelizmente acabaram perdendo o bebê. E apesar de tentarem outras vezes, eles nunca conseguiram ter um filho. Porém, quando volta a si, a idosa coloca um lenço no tanque de combustível e ateia fogo no pano para tentar explodir a caminhonete e chamar a atenção do caçador que lhe respondeu pelo rádio, já que ele não tinha como saber a localização exata dela. O problema é que o vento frio parecia que não ia deixar o combustível ser incendiado, mas quando a velha se aproxima para tentar de novo, a caminhonete explode, enviando um sinal de fumaça preta para os caçadores que estavam nas redondezas. Com isso, ela corre até a estrada e encontra dois homens vindo em direção ao lago, só que os caçadores estavam muito desconfiados da idosa e pedem que ela levante as mãos, perguntando se a velha estava armada. Nisso, a Barbie mostra que estava com uma pistola, que ainda tinha 5 munições no pente. Só que os homens ordenam que ela entregasse a arma, pois não a conheciam e só aceitariam ajudar se ela concordasse em colocar a pistola no porta-luvas. Sem ter escolha, a Barbie aceita e juntos, os três vão até a cabana, onde ela conta que tinha uma mulher armada com um rifle e que era muito perigosa, pois o marido dela tinha ido embora para procurar um médico e provavelmente não seria um problema. Só que mesmo com os avisos da velha, os caçadores resolvem que a melhor solução seria tentar conversar com a sequestradora para entender melhor a história. Então eles se aproximam da casa gritando para quem estiver ali dentro sair com as mãos para cima, até que percebem que tinha alguém dentro do carro da Purple Lady. Mas quando os caras abrem a porta, eles ficam assustados com algo, e aproveitando que os caçadores estavam distraídos, a Purple Lady sai do galpão atirando nos dois, e os finaliza sem qualquer problema. Em seguida, a loira começa a disparar no veículo, tentando finalizar a Barbie, que consegue pegar a pistola no porta-luvas, e usa a caminhonete como um abrigo, deitando-se no chão e puxando o gatilho até ficar sem munição. A sorte dela é que um dos disparos acerta a Purple Lady na perna, o que dá tempo para a senhora correr até o rifle dos caçadores. Só que antes de conseguir pegar uma das armas, a psicopata consegue se recompor e atira na idosa, que se esconde atrás do carro dela, vendo que aquela maluca tinha finalizado o Jacket e deixado o corpo dentro
dentro do carro para servir de distração. Então a assassina se levanta recarregando a arma e dispara várias vezes, tentando acertar a velha, que consegue se esconder atrás de alguns latões no último segundo. Só que a Purple Lady dispara nas vigas do telhado, derrubando tudo em cima da Barbie, que fica inconsciente com a pancada. Bom galera, eu disse que a Purple Lady passaria por cima de qualquer um que ficasse no seu caminho, e esse foi o caso do Jack. O cara estava quase batendo as botas e tentou discutir com a lunática. É óbvio que isso não daria certo, e eu entendo que nesse ponto a Barbie já está começando a ficar desesperada e tomando decisões absurdas no calor do momento para tentar sair dessa enrascada com vida. Mas vamos combinar que foi muita maluquice explodir um veículo e ficar tão perto da zona de detritos, que é a parte em que os pedaços do carro sairiam voando a uma velocidade assustadora, picotando e perfurando qualquer coisa que estivesse no caminho. Se ela queria tanto assim chamar a atenção dos caçadores, era melhor simplesmente ter feito uma fogueira improvisada, usando a madeira ao redor dela, o que não seria só mais seguro, como também pouparia a coitada da caminhonete. E para chamar a atenção, ela poderia queimar o step do carro, ou qualquer coisa de borracha. Agora, quanto ao encontro com os caçadores, os caras fizeram certo em tomar cuidado com a mulher, já que não conheciam a história dela e nem sabiam se podiam confiar na Barbie. Só que da parte da Barbie, faltou um pouco de malícia, pois ela sabia que estavam lidando com uma mulher muito perigosa, e em vez de tentar negociar ficar com a arma, e sem o pente de munição por exemplo, ela simplesmente entrega a pistola para os caçadores, e fica completamente indefesa quando os dois batem as botas. E falando nos caçadores, eu fico incrédulo de como esses dois imbecis chegaram vivos até a fase adulta, porque mesmo sabendo que tinha uma mulher armada e perigosa na cabana, ambos se aproximaram gritando e anunciando a presença deles, sendo que o correto seria deixar a arma com a velha, e dois deles ficarem perto da caminhonete usando o veículo como cobertura, enquanto o outro ia se aproximando da casa em silêncio, procurando pela Purple Lady ou pela Leah. Assim, caso um deles fosse pego pela Purple Lady, os dois poderiam atirar nela de longe e ficar em segurança, dando mais chance de terem o sucesso em eliminar a maluca e resgatar a refém. Fora que a idosa ainda gasta toda a munição dela de forma desesperada e fica indefesa contra a Purple Lady, sendo que ela tinha muitas opções melhores, como correr em direção à floresta, mirar na perna e disparar como ela fez, mas com consciência, para sobrarem tiros na hora de finalizar o trabalho, ou até mesmo ligar o veículo e apertar o acelerador com a mão mesmo, para tentar atropelar aquela maluca. Qualquer uma dessas opções seria melhor do que as decisões que a Barbie tomou, pois agora o destino dela está nas mãos de uma completa psicopata. Enquanto estava desmaiada, a Barbie sonha com o dia que o marido dela faleceu, pois o Carl já estava extremamente debilitado, parecendo ter alguma doença degenerativa, como Alzheimer ou demência, já que ele vivia se esquecendo da esposa. E um dia, enquanto fazia café da manhã para os dois, a Barbie nota que o homem não estava se movendo na mesa, e quando vai conferir, percebe que infelizmente o Carl já tinha partido dessa para melhor. Algumas horas depois, quando já estava anoitecendo, a Barbie acorda e percebe que estava presa junto com a Leah no porão, ficando surpresa com o fato de aquela maluca ter poupado a vida dela. Nisso a Leah pergunta o que iriam fazer agora que ambas estavam presas, e a Barbie comenta que ainda não sabia como escapar, o que faz a garota entrar em pânico. Porém, para acalmar a situação, a Barbie conta que quando o Carl estava vivo, eles planejavam ter uma filha, e que o nome dela também seria Leah, pois sempre achou esse nome bonito. Em seguida, ela pergunta se a Leah conhecia aqueles sequestradores de algum lugar, mas a jovem só reconhecia a mulher, pois tinha visto ela no hospital no dia em que ela foi internada, após não conseguir deslogar do servidor. E aí a Barbie conta algo que aprendeu com o bisavô dela, que sobreviveu a uma grande nevasca que aconteceu em 1888 e finalizou centenas de pessoas. No dia em que a tempestade de neve aconteceu, o homem estava no meio da estrada montado em um boi, pois ele tinha ido buscar alguns grãos para a fazenda dele, e mesmo sendo pego de surpresa pela neve e sabendo que tinha pouquíssimas chances de sobreviver, o cara continuou andando com o boi sem parar durante horas, e surpreendentemente, o cara conseguiu chegar em casa são e salvo. A lição que a Barbie aprendeu disso é que independentemente do desafio ou da dificuldade, sempre devemos continuar seguindo em frente, pois se desistirmos e pararmos no meio do caminho, vamos acabar morrendo de qualquer forma. Com isso, ela pergunta se a menina viu onde a Purple Lady tinha colocado a caixinha de pesca, e a jovem comenta que ela tinha revistado a velha, inconsciente, e colocado o objeto em cima de uma estante. E vendo que não conseguiria alcançar dali, a idosa retira os sapatos e começa a jogá-los na prateleira para derrubar a caixa de pesca, só que infelizmente não dá certo, e ela se vê obrigada a pedir que a Leah lhe emprestasse seus sapatos, e no último arremesso, ela derruba a caixa lá de cima, e a Leah até pergunta o que tinha de tão importante ali para todo esse esforço, mas a Barbie não responde, e apenas tira a alça de metal da caixinha, usando o objeto para desparafusar o pé do aquecedor. Com isso, ela usa todo o peso do corpo para conseguir levantar aquilo e se libertar, entregando o parafuso para a garota usar como arma caso necessário, prometendo que encontraria uma forma de sair dali, enquanto guarda a caixinha no casaco. O problema é que a Purple Lady já tinha se adiantado e feito uma trava improvisada para a porta do porão, impedindo que suas prisioneiras escapassem facilmente. Nisso a velha começa a procurar outras formas de escapar, e percebe que tinha um alçapão que levava para fora, e apesar de estar trancado, os parafusos nas laterais estavam tão enferrujados, que usando um gancho ela consegue quebrá-los e abrir o alçapão. Mas infelizmente a Purple Lady já estava esperando a Barbie do lado de fora com um rifle, e mesmo usando a bengala para conseguir se mexer, a velha acha melhor não tentar a sorte, pois sabia que aquela maluca não hesitaria em finalizar. Então as duas dormem no porão, e a Barbie se lembra do motivo de ter vindo ao lago, pois alguns
Alguns dias atrás, o advogado da família foi até ela contar que o Carl tinha feito um último desejo no testamento e pedia que as cinzas fossem levadas na caixa de pesca favorita dele e espalhadas pelo Lago Hilda, onde teve o primeiro encontro com a Barbie. Nisso voltamos para o presente e vemos que ao amanhecer, a Purple Lady força a velha a levar os equipamentos cirúrgicos até a cabana que o Jack tinha montado no meio do lago. E lá as duas veem que a psicopata tinha montado toda uma sala cirúrgica para operar a Lia. Então a senhora começa a desempacotar os objetos e percebe que a Purple Lady planejava roubar o fígado da garota. Nesse momento, a idosa tenta de todas as formas convencer a maluca a não fazer isso, pois não resolveria nada, e oferece até o próprio fígado para a mulher deixar a Lia em paz. Só que a Purple Lady fala que o órgão dela já estaria velho e não iria servir de nada, forçando a Barbie a prender a Lia na maca usando uma fita adesiva. Porém, a senhora não prendeu a garota muito forte, para ela tentar escapar depois. Assim que a idosa acaba o trabalho, a Purple Lady atira nela sem hesitar, para eliminar o último empecilho no caminho dela. Ok, novamente a Barbie tomou todas as piores decisões que poderia. Isso porque quando ela conseguiu se soltar, em vez de sair andando sozinha em busca de uma escapatória, a velha devia ter ajudado a Lia a se soltar também. Assim as duas teriam mais chances de armar uma emboscada. Tipo esperar a Purple Lady aparecer no porão, fingir que estavam presas e atacá-la em conjunto, já que a mulher nessa altura do campeonato estava quase batendo as botas, por causa da doença dela. Sem contar que ela tinha perdido bastante sangue por conta do tiro que levou na perna, e ainda estava passando frio por conta da Barbie ter molhado todas as roupas e cobertas da casa. Ou seja, ela está completamente debilitada, e era mais fácil para as duas juntas derrotarem ela. O problema é que a Barbie simplesmente saiu andando sozinha pelo porão, abriu a primeira porta que conseguiu, mesmo sabendo que a Purple Lady devia estar por perto. Ainda mais depois de todo o barulho que a velha fez jogando os sapatos na prateleira e derrubando tudo que estava lá em cima para pegar a caixa de pesca. E quanto a esse plano maluco da Purple Lady, eu entendo que a mulher esteja fazendo isso no desespero, com medo de bater as botas. Só que realizar uma operação de extração de um órgão no meio do gelo, com instrumentos e um ambiente improvisado, não garante que o órgão vai estar em boas condições para realizar um transplante. Não só por conta das bactérias, mas por outras duas razões também. Primeiro, que remover um fígado cirurgicamente é muito complicado. Não é que nem cortar um bife, né? Basta um pequeno corte numa região errada para complicar a cirurgia inteira. E segundo, parece muito que a Purple Lady está fazendo tudo isso sem nem ter certeza de que a garota tem um fígado compatível com o corpo dela, pois são necessários dezenas de exames para saber se o transplante seria feito com sucesso. Porque só colocar um órgão dentro de você não garante que ele vai executar as funções normais dele, pois o organismo pode reconhecê-lo como um objeto estranho, rejeitando o fígado e mandando as células brancas atacarem ele, destruindo o órgão e te fazendo ter problemas muito piores no futuro, e acabar batendo as botas do mesmo jeito. Após atirar na Barbie, a Purple Lady começa a se preparar para a cirurgia, marcando no abdômen da garota a área de incisão. Mas quando ela se vira para desinfetar as mãos, a Barbie se levanta ainda meio tonta do disparo e parte para cima da mulher, derrubando-a e começando um incêndio. Só que a Barbie não parece ligar para isso, e usa uma tesoura cirúrgica para perfurar a psicopata várias vezes. Porém, mesmo estando à beira da morte, a Purple Lady consegue pegar a arma dela e quase finaliza a velha sufocada. Só que a Barbie se recusa a partir desse jeito e chuta a perna machucada da loira, conseguindo se soltar. A briga leva ambas para fora da barraca, onde a Purple Lady consegue derrotar a Barbie dando uma cabeçada na cara dela. Só que quando iria puxar o gatilho, a maluca percebe que estava sem munição, e antes da velha conseguir se levantar, a mulher dá uma coronhada na cabeça dela, derrotando a coitada, que derruba a caixa com as cinzas do Carl, que por muita sorte foi o que parou o disparo. Nisso a Purple Lady abre para ver o que tinha de tão importante naquela lata, e encontra abaixo dos equipamentos de pesca as cinzas do Carl. Porém, quando ela joga a caixa no chão, a Barbie apenas pega o que sobrou do Carl e desiste de lutar, já que não aguentava mais as dores no corpo todo. Aproveitando a chance, a Purple Lady arrasta a mulher até o buraco em que o Jack tinha caído mais cedo, e se prepara para empurrar a velha na água fria. Enquanto isso, a coitada da Lia estava dentro da barraca em chamas, tentando se soltar, e por sorte, ela consegue cortar a fita com o parafuso que a Barbie tinha lhe entregado mais cedo, saindo da barraca pouco antes de tudo ser incendiado. Isso distrai a Purple Lady, dando tempo para a Barbie fazer algo impensável. Ela usa a algema dela para se prender na maluca, e com isso, se joga na água fria, usando o próprio corpo como âncora para puxar a Purple Lady para o fundo do lago, enquanto liberava as cinzas do seu amado, finalmente concluindo a missão dela, podendo descansar em paz junto com ele, sabendo que salvou a vida da Lia. Enquanto isso, na superfície, a Lia encontra a foto da mulher que salvou a vida dela junto com o Carl, e resolve guardar consigo, para nunca esquecer de quem deu a própria vida por ela. Bom galera, com certeza a Barbie estava bem esgotada fisicamente, e a esse ponto, eu acredito que ela se algemou a Purple Lady por ter percebido que a garota era mais frágil, e se ela precisasse lutar contra a Purple Lady para finalizá-la, o mental da Lia iria derreter completamente. Afinal, a garota tentou deslogar do server várias vezes, então eu acredito que ela fez esse sacrifício por entender que a garota não conseguiria viver consigo mesma se tivesse que finalizar alguém, mesmo que fosse por sobrevivência, já que ao fazer isso, ela preserva uma vida que tem tudo pela frente, e encerra o próprio ciclo dela com um ato heróico, já que parece que tudo convergiu para esse momento, pois o Carl gostaria que as cinzas dele fossem jogadas naquele lago, exatamente quando tudo isso aconteceu, sem contar que a caixinha de metal
letal parou um tiro de rifle, o que é algo impressionante, galera, porque um tiro de rifle de caça é algo extremamente potente e poderia facilmente ter perfurado a lata, e até mesmo quebrado uma costela ou a clavícula da Barbie. Porém nada disso aconteceu, e a mulher sobreviveu, ao disparo pelo menos, né? Dito isso, a Barbie não precisava se sacrificar, pois a Lia tinha acabado de sair da tenda e poderia facilmente ajudar a senhora numa luta contra a maluca, que estava bem debilitada por sinal. E como ela estava sem munição, era só atacar a perna ferida da Purple Lady, ou até mesmo o fígado, já que ele deveria estar prejudicado. Mas bora pras notas. Bom, o Jack tinha um caso sério de burrice crônica. O cara sequestrou alguém, e no final ele até tentou criar uma consciência quando percebeu que o plano da mulher era simplesmente loucura. Mas nesse momento, já era tarde demais, né, galera? Nota 3 pra ele. Já a Lia, ela só existiu durante tudo. Depois daquela primeira tentativa de escapar, a garota não fez mais nada e sobreviveu no final. Se a Barbie não estivesse ali, ela provavelmente ia de base. Então nota 5 pra ela. A Purple Lady não era muito mais inteligente que o Jack, não. A única coisa que ela tinha era a determinação de alguém que não queria morrer. Mas o plano era extremamente insano e sem noção. Com certeza não daria certo. E ela finalizaria alguém inocente no processo. Nota 4 pra ela. E por fim a Barbie. Bom, a mulher foi bem criativa em vários momentos e se esforçou ao máximo para salvar uma desconhecida. O problema é que isso poderia ter ocorrido de uma maneira mais fácil, sem ela precisar chegar ao extremo e ir de base no processo. Mas ela levou o lema do brasileiro a sério e não desistiu nunca. Então nota 7. Afinal ela se esforçou bastante, galera, mas acabou se sacrificando no momento que não precisava. Fala, galera, isso foi como derrotar Frio da Morte. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você fosse passar uma semana numa mansão no meio do nada e acabasse se deparando com um casal de psicopatas nela, o que você faria? Quer saber se esse casal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outros vídeos do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado com os lugares que você visita. Nunca se sabe quando você pode acabar se envolvendo num sequestro, e acabar tendo que lutar para sobreviver.